Vamos lá, capítulo 1, versículo 1, está escrito em Hebreus. Esse texto é maravilhoso. Hebreus, nós não sabemos exatamente quem escreveu, existe uma ideia muito clara, as pessoas claramente atribuem o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ao apóstolo Paulo. Não está assinado, mas acredita-se que Paulo está no meio disso aqui, e a gente não tem dúvida que ele pode estar aqui. Nós não podemos afirmar, mas nós podemos crer. Não há pecado em você acreditar que o apóstolo Paulo está aqui. Agora, nós sabemos de certeza que quem ditou todas as palavras foi o Espírito Santo de Deus. Então, quem escreveu pode ter sido Paulo, Apolo ou quem quer que seja. Agora, quem falou foi Deus através do seu Espírito Santo. Havendo Deus, escute, outrora, falado muitas vezes, diga, Deus está falando. Vira para o teu vizinho e diz assim, Deus está falando. Diz assim, preste atenção. Havendo Deus de outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, quando? Quando Jesus se manifestou, nos falou através ou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Isso quer dizer, Deus falou do momento em que ele se manifestou. Deus tinha falado sempre, mas através do Filho ele falou mais ainda. Até o dia em que ele fez a purificação dos pecados. Isso quer dizer, toda a sua vida. Alguém está compreendendo? Ele diz aqui a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso quer dizer, Deus falou, vem falando, e quando o Filho veio, ele intensivou o que estava falando até o dia em que ele sentou-se à destra do Pai nas alturas. Esse texto ele é maravilhoso porque a Bíblia começa a falar que Deus, ele queria ser ouvido. Como Deus queria ser ouvido, ele fala. Você sabe que quando uma mãe, ela quer que você preste atenção em alguma coisa, ela dá algumas notícias antes de sair, alguns recados. Eu lembro muito minha mãe, eu não tive muita convivência, só até os 10 anos de idade eu morei com minha mãe, depois eu fui trabalhar. Trabalho desde os 10 anos de idade, irmão. Amém? E o povo diz, pastor, não trabalha, né? Comecei com 10 anos. E eu acho interessante porque minha mãe, ela sempre chegava para os meninos e fazia assim, antes de sair, antes de ir para qualquer lugar, ela dava sempre um aviso, olha, em 15 minutos desliga a panela que está no fogo. Porque antigamente explodia a panela de pressão. Então ela dava aquela... E se a gente não prestasse atenção, a gente era chamado a atenção. Porque quem fala quer ser ouvido. Se você não prestava atenção, ela voltava e dizia, olha, em 15 minutos, desliga a panela de pressão que eu estou saindo. A gente não prestava atenção. Aí você disse, você estava jogando videogame? Eu não tinha nem o que comer, ia ter videogame. Olha, aí falava de novo, até alguém dizer assim, tá certo mãe, daqui em 15 minutos eu desligo. Ok. Aí ela parava de falar. A Bíblia diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes, isso quer dizer, falou e muita gente não ouviu. Vocês entenderam ou não? De muitas maneiras, então ele tentou todas as formas, até pela jumenta ele falou. De muitas maneiras, a Bíblia está dizendo. Através ou aos pais, pelos profetas. Nós entendemos aqui algo muito interessante. Deus falou muitas vezes, de muitas formas, as mesmas coisas. Mas talvez por não ser compreendido por Deus ser espiritual, e o homem está separado de Deus por causa do pecado, Deus usava seus interlocutores. No início, Deus usou os pais. Deus usou através de Abraão, de Isaac e de Jacó, a sua palavra para chegar ao povo. E a Bíblia diz que ele também usou os profetas. Como nós pecamos e separados estávamos da glória de Deus, Deus escolhia algumas pessoas para ser os seus intérpretes. Era para que essas pessoas pudessem passar aos outros, via oral, o que Deus falou. Por exemplo, quem já leu o livro de Jó? Levanta a mão. Você já leu o livro de Jó? O livro de Jó era contado de um para o outro. Acredita-se que Moisés escreveu, mas que as pessoas falavam, olha, houve um homem chamado Jó. Era oralmente contado. Então, nós entendemos claramente que Deus falou através dos seus intérpretes. Porém, você sabe que quando você usa um intérprete, muita coisa se perde.
Você lembra, quem aqui mesmo, essa igreja aqui é a Igreja do Fogo, vem sempre os americanos para cá. Quem já pregou aqui internacional aí? Tony Cook, Marley Blackwelder, gostou do nome dele? Eu sei pronunciar, já fui na pregação dele, muito bom, muito bom. Principalmente quando ele começa a tocar e daqui a pouco ele começa a entrar nos negócios assim, é muito bom. Era o tecladista do Kenneth Hagin. E eu não sei você, mas eu vou em algumas conferências, hoje graças a Deus já estou conseguindo não precisar da interpretação, mas você assiste a pregação e o americano chega aqui, e é muito interessante porque o americano, o gringo, o estrangeiro, quem lembra do Miles Monroe? Era das Bahamas. Então ele chegava, na convenção da Dona Época eu participava junto com ele, pregava com ele, e ele chegava e fazia assim, bom dia, em português. Irmão, aquilo ali valia mais do que uma pregação de um brasileiro de 2 horas se sacrificando para falar com o povo, só porque ele falou na língua do povo, bom dia. Aí o povo fazia, nunca vi um bom dia tão ungido na minha vida, só porque o estrangeiro quis falar na nossa língua. Você já percebeu isso, não? E o interessante é que vai falando, e muita coisa vai se perdendo. E quando você não entende a língua que o outro está falando, irmão, uma vez eu preguei na Noruega. O meu intérprete, eu tinha que falar em espanhol, porque o meu intérprete morou na Argentina, mas ele era norueguês, o Roa Eriksen. Então eu tinha que pregar na língua que não era a minha, e quando ele começava a falar, eu não sabia, porque quando você está com uma língua tipo inglês, espanhol, italiano, francês, você sabe quando vai terminar. No caso dele, que ele começava, eu começava a falar, ele começava a falar, eu falei, quando é que ele termina para eu entrar de novo? Eu não entendia nada. Se ele quis pregar outra mensagem, que não foi o caso, porque ele era um pastor muito honrado, ele podia pregar qualquer mensagem e o povo ia acreditar no que ele falou, não no que eu falei. Porque só ia entender o que ele falou, não o que eu falei. Então, muitas vezes, o mensageiro, ele traz a mensagem de alguém, mas ele não consegue, por causa da natureza de diferença, ou a diferença de natureza, passar a mesma claridade, ou a mesma ideia. Muitas vezes eu lembro que eu já preguei em alguns lugares, e eu tive que refazer, porque eu entendia a língua local, eu tive que refazer aquela sentença, para que a pessoa falasse da maneira que eu queria, porque não encaixava na língua que ele estava interpretando. Vocês estão compreendendo? Quando alguém está pregando aqui, e ele chega, por exemplo, eu fui numa conferência, que a mulher não estava entendendo o que a outra estava falando, e ela estava falando uma coisa bem séria, e a outra só entendia uma coisa, o fogo de Deus. E ela falando, vem aqui à frente, se você está com pecado disso e aquilo outro, a gente ouvindo no inglês, e a outra traduzia, o fogo de Deus. E o povo estava, e a outra estava exortando o pecado. E o povo estava se animando, por causa da diferença de interpretação. Vocês estão compreendendo ou não? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, Deus é santo, mas Deus não poderia liberar tudo aos seus intérpretes, senão eles morreriam, por causa da diferença de natureza. Vocês já perceberam isso na Bíblia, não? Por isso que o Antigo Testamento é a sombra, não a realidade. Vocês sabiam disso? Ele é a sombra de tudo o que a graça traria para você. O Novo Testamento, ele mostra a claridade. O Antigo Testamento mostra a ideia do que Deus queria. O Novo Testamento diz assim, eu estava querendo dizer isso, que você não entendeu. Eu achava que vocês iam entender logo de cara, então vou explicar mais. Aí ele falou aos pais pelos profetas. Na nossa interpretação, aos pais, nós entendemos claramente que Deus, ele usou aos pais e os profetas. A Bíblia fala sobre a lei e a Bíblia fala sobre os profetas. O Antigo Testamento, ele é constituído da Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, e ele também é constituído de vários livros históricos e livros sobre os profetas. Então nós temos os livros de reis, que são livros que contam a história do povo de Israel, temos as crônicas, que também narram a questão histórica, mas nós temos livros poéticos como os Salmos e livros que são proféticos, dos profetas. Então a Bíblia é dividida no Antigo Testamento de lei, a regra, e os profetas, o futuro. Vocês estão compreendendo ou não? Entendemos as partes dos pais como a lei, os profetas
como a graça, o futuro que viria, tudo inserido no Antigo Testamento. Então Deus falou, diga comigo, muitas vezes. Diga através da lei e dos profetas. Como eu disse, quem fala quer ser ouvido. Mas a Bíblia diz, nos últimos dias, versículo 2, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nos últimos dias, Deus falou através de Cristo Jesus, o qual é Filho, o qual criou todo o universo. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz, pela fé, entendemos que os mundos foram organizados pela palavra de seu poder. A Bíblia fala claramente que o agente criativo de toda a divindade, lá quando Deus disse, haja luz, haja firmamento, a Bíblia diz que o Espírito de Deus esperava a palavra, e Jesus é a palavra, o agente divino para a criação de todas as coisas. Deus fala, Jesus é a palavra, e o Espírito esperava uma palavra, porque basta uma palavra para que aconteça alguma coisa. Vocês estão compreendendo? Diga comigo, Jesus, Ele é a palavra. Então a Bíblia vai falar nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Isso quer dizer, Deus falou tantas vezes, de muitas formas, através de Davi, através de Moisés, através de Elias, através de todos, mas não foi suficiente. Ele precisou falar pelo Filho. Dá para entender assim ou não? Você manda 4 pessoas dar um recado. Por que você manda a 5ª? Porque você acredita que alguém pode não ter escutado, só com 4. É assim ou não é? Minha mãe falava 4 vezes, só na última vez que dizia assim, porque alguém disse que entendeu. Então, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Isso quer dizer, Ele não é só um pai, Ele não é só um profeta, é o próprio Deus, no nível de vocês, mostrando o que Deus está falando. É o Filho, herdeiro, criador de todas as coisas. Ele, diga Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Um pregador famoso chamado T.L. Osborne, ou T.L. Osborne, ele diz, por que Jesus assentou-se depois que Ele acabou de fazer todas as coisas? Ele falou, porque Ele acabou de fazer todas as coisas, e todo mundo, quando acaba de fazer o seu serviço, se senta para descansar. Isso indica que Jesus falou, e não precisa ficar repetindo, Ele falou a totalidade. Seu trabalho encerrou, e hoje Ele está à destra do Pai intercedendo por você e por mim. Tudo o que Cristo falou é a totalidade para as nossas vidas, não precisamos buscar um outro evangelho, Paulo diz. Amém. Vou continuar aqui porque a cara de vocês estão meio assim ainda para mim. Então Cristo sentou-se porque Ele acabou o seu trabalho. Cumpriu tudo. Ah, mas eu queria que Deus fizesse isso por mim. Será que Jesus... Se você olha na palavra, Cristo já fez. Porque Ele já sentou-se. Se Ele já sentou-se, aquele emprego que você diz, será que Deus quer para a minha vida? Cristo quer. Porque Ele já fez. Será que Deus quer a cura da minha família? A Bíblia diz que Ele assentou-se. Já tomou sobre si tua dor e tua enfermidade. Isso quer dizer, Ele quer. Eu não preciso mais ficar tentando na vontade de Deus. Será que Deus quer? Será que Deus me ama? Não. Quando Cristo se assentou, Ele diz, olha para o que eu fiz. É o que eu quero para a sua vida. Quando a gente lê a palavra aqui, expressão e exata, vem de uma palavra grega só. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em português? Aqui é a tradução para a gente. Eu costumo dizer, já disse aqui, não foi escrito em pernambuquês, de onde eu vim. Isso aqui, na época, foi escrito em grego. Se isso aqui fosse em pernambuquês, seria a cor mais linda do mundo. Isso aqui teria um tom mais assim, mais chegado, assim, mais... Parecia meio árabe, mas seria uma coisa mais junta, assim.
Sabe como é que seria essa expressão aqui em pernambuquês? Não. Expressão exata quer dizer que ele é algo que reflete quem Deus é, não é isso? Sabe como é que seria lá em Pernambuco? É escritinho quem Deus é. Acabou. Tem outra expressão, mas ela não pode se dizer em culto. Que tem lá. Quando a gente vê a palavra expressão exata, a gente diz assim, é uma coisa boa, parecida. Aqui no grego original, quando foi escrito, a palavra que foi traduzida para isso aqui, foi literalmente character. Essa palavra grega, character, ela é a palavra para nós hoje, caráter. É a palavra que significa a essência de quem é, ou de quem alguém é. O seu caráter é sua essência. Seu caráter é você, independente se alguém está vendo ou não. Eu gosto de uma frase, quando eu estou ensinando a líderes, que caráter é um segredo entre você e Deus. E reputação é quando alguém descobre o seu segredo e decide contar para os outros. Você gostou disso aí? Não é Augusto Cury, não. É Jânio César. Verdade. Então, caráter é o segredo é quem você é, na essência. E a Bíblia diz que Jesus, esse segredo que estava oculto, foi revelado, ele é o caráter de Deus. Deus é o que Jesus falou que é. Escute. Se você tem dúvida quando Davi falou, se você tem dúvida quando Moisés falou, se você tem dúvida quando os mensageiros não podiam passar a totalidade por causa do pecado do Antigo Testamento, olha para Jesus, porque Ele é exatamente o caráter, Ele é a imagem, Ele é o reflexo de quem Deus é na totalidade. Não há dúvidas de como Deus é ao olhar para Jesus. Ele é a imagem, aqui pode ser traduzida como a cópia exata, ou a imagem esculpida, ou a imagem estampada. Você já viu aqueles pai babão que quando tem os filhos, ele bota uma camisa e bota a foto do filho assim? Já viu? E aí você olha para o filho e olha para a foto. Você vê diferença? Não. A única diferença é que o filho está ali em carne. Mas aqui tem uma cópia exata, estampada. Jesus veio para mostrar que Deus é exatamente como Ele é. Ele é a cópia estampada. Ele veio mostrando, tipo retrato de quem Deus é. Olha, vocês não podem olhar na face de Deus, mas eu trouxe um retrato de como Ele é. Olha como Ele é. Retrato, vocês não sabem o que é retrato, não, né? Retrato ainda acho que é do lambe-lambe. É porque lá na minha terra uma profissão que ganhava muito dinheiro era retratista. Vocês não sabem o que é retratista, não? Fotógrafo. Vou ali no retratista. Diga comigo, Jesus é a imagem. Jesus é a expressão. Diga, Jesus é em corpo o que Deus é em espírito. Diga, se eu quiser saber como Deus é, eu olho para Jesus. Ele disse assim: todo que me vê, vê aquele que me enviou. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. As pessoas ficam com medo de Deus porque leram o Antigo Testamento, onde havia a separação com o pecado, onde ninguém podia ter a totalidade do que Deus era, porque senão morria. Todos pecaram, separados estavam da glória de Deus. E Deus passou a mensagem através dos seus intérpretes que tinham diferenças de naturezas. Então a interpretação deles sobre Deus, muitas vezes, não era a realidade, era só uma figura. Então a gente lê o Velho Testamento e a gente fica com medo. Fica com medo de uma praga daquela bater na nossa casa. A gente fica com medo de um raio daquele que matou 50 mil cair na nossa casa. Mas o próprio Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, tu não será atingido. Ele está dizendo que tem algo que você não vai ser atingido. Qual era o problema? O problema é, o homem não entendia Deus. Então o homem não podia revelar a totalidade de Deus. A lei... Vocês estão preparados para ouvir isso? Vocês estão preparados para ouvir isso? Eu vou fazer igual um pregador famoso, que uma vez eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu achei muito engraçado ele falando. A primeira vez que eu vi o Rio de Janeiro foi em 2006. Tinha um pregador famoso, que hoje é político, e ele falou numa pregação, ele falou assim:
Vocês estão preparados? Aí o pessoal, sim, ele. Prepare o seu lenço. Porque você vai chorar. Eu achei tão interessante, ele tinha tanta confiança no que ele ia falar, ia mexer nas emoções do povo, mas a minha pergunta é, vocês estão preparados? A lei não foi estabelecida para mostrar quem Deus é. Mesmo que a lei seja santa. A lei foi estabelecida para mostrar quão pecador e quão necessitado de Deus o homem é. Leia o Antigo Testamento não para conhecer quem Deus é. Leia para conhecer quem você era sem Cristo. Esse é o problema ao ler o Antigo Testamento. Nós queremos interpretar Deus se revelando, quando na verdade é Deus revelando quem nós somos. Pecadores, enfermos, malditos. E Ele enviando sua proteção, tentando nos livrar, tentando nos mostrar. Aí os profetas começam dizendo, mas Ele vem. Aí o outro diz, Ele está chegando. O outro diz, um menino vai nascer, um filho vai dar. Então ele começa a anunciar. Aí você vai descobrir como Deus é. O Antigo Testamento mostra quem era a humanidade. O Novo mostra quem é o Deus dessa humanidade. Um Deus maravilhoso, um Deus bendito, um Deus que ama, um Deus que quer o melhor para as nossas vidas. Alguém pode dizer amém? Muita gente fica com medo. O pastor disse que hoje eu tenho muito tempo, então hoje eu vou me soltar. Muita gente fica com medo. Tem gente que tem medo de ter as bênçãos de Deus. Tem gente que fica lutando com Deus para poder Deus olhar para ele e dizer, ô Jacó, vou mudar teu nome para Israel. Porque as pessoas ficam dizendo que agora eu tenho que tomar na marra. Porque será que Deus quer para a minha vida? As pessoas acham que Deus é o dono do ouro e da prata. Que Deus é o Senhor da vida. Que Deus é o mais poderoso de todos os deuses. E você é filho dele, chega diante dele e ele diz, não te dou nada. Eu não acredito num Deus mesquinho. Eu não acredito num Deus que fala o que tem, que é o dono do ouro e da prata, e diz que não é para você esnobar nada. E ele diz que é dono de tudo, diz que você é herdeiro em Cristo Jesus e diz que não vai te dar. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus que diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Eu acredito no Deus que diz que entregou o melhor que Ele tinha para que você tivesse vida eterna. O nosso Deus não está retendo o que é seu. O nosso Deus não está retendo a sua bênção. Será que Deus quer que eu prospere? Será que Deus quer que eu tenha um bom emprego, um bom carro? Quem disse a você que não? Quem disse a você que Deus está retendo? Deus não quer que eu tenha isso aqui, porque vai que eu vou me desviar lá na frente. A fé é individual. Se você quiser se desviar, Deus não vai dizer assim, não vou dar não, porque Ele vai se desviar. Posso dizer algo para você? Quase ninguém ia receber nada. Verdade. Não! Quem vai dar conta com aquilo que Deus te deu é você. Quem vai dar conta se recebeu ou não a Deus as coisas de Deus é você. Aí, se você não recebeu, você vai dar conta que não recebeu. Porque Deus já deu todas as coisas, Jesus já sentou. Agora, se você recebeu, você também vai dar conta. Se fez bom uso, se usou para a pregação do Evangelho, para a prosperidade do povo dele aqui na terra. Eu quero dizer um negócio para você, é melhor responder tendo do que não tendo, viu? Porque se você andar de Fusca, velho, vão falar mal de você na igreja. Não aqui nessa igreja, essa igreja é uma bênção. Se você andar de BMW, vamos falar de você mais ainda. Nesse tempo chuvoso, irmão, a BMW é melhor de... Deixa eu falar, pelo menos está no conforto. Cristo não está dizendo a você que você não tem. Eu não estou pregando um evangelho, venha para o evangelho e você vai ter a BMW. Não. Eu estou dizendo que nem BMW, nem qualquer coisa do mundo é tão caro para aquilo que o sangue de Jesus já foi derramado. Eu não estou falando para você de bens materiais, o que eu estou dizendo para você é que você em Cristo Jesus, se não tiver o bem material, Deus faz você ter o mesmo resultado sem ter. Porque em Cristo Jesus, tudo que Deus quer é bom, é perfeito, é agradável. Deus não está retendo a bênção. Ai, será que Deus quer que eu tenha um aumento? Talvez Deus queira, e seu patrão não.
Aí você tem que falar: Deus, fala ao coração dele, ou abre uma porta para mim. Você tem que orar acreditando no que Deus quer, não no que o patrão não está dizendo, não no que o homem está dizendo, não no que a crise está dizendo. Será que isso vai acontecer? Deus já quis. Hebreus 4,16, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Você sabe por que confiadamente? Porque o povo tinha medo. Porque quem chegava na presença de Deus no Antigo Testamento morria. Por quê? Porque a interpretação do Antigo Testamento é: todos pecaram, separados estão da glória de Deus. O que é que acontece? Chegava diante de Deus, separado da natureza, o homem pecador, Deus santo, não se misturava, morria a parte mais fraca, o homem. Mas a Bíblia diz agora: acheguemo-nos confiadamente. Isso quer dizer, tenha confiança, não vai acontecer mais nada com você, porque você agora está na mesma natureza que Ele. Chega mais perto para o trono da graça. Vem para o trono da graça. Eu quero dizer algo para você: você tem direito ao trono da graça. Você não vai cair fulminado, porque a natureza que você tem é de bondade, é a natureza santa do Senhor. Você não poderia chegar diante de Deus se não tivesse direitos. Em Cristo Jesus, você tem o direito do trono da graça. Jesus, ele veio nos interpretar o Antigo Testamento, o Pai, os pais, a lei e os profetas. Eu vou te dar esse exemplo aqui, eu gosto desse exemplo. Quem aqui usa óculos? Acho que eu já dei uma vez esse exemplo aqui. Nunca dei, não? Mas como é que você sabe se eu não falei o exemplo ainda? O bom de você estar ministrando há quase 2 anos na mesma igreja, faz 1 ano e 7 meses que eu estou ministrando nessa igreja, é que você já pode brincar, né? E olha que eu gosto. Preste atenção, eu uso esse trem aqui, como diz os mineiros. O problema é astigmatismo. É 1,25 e 1,5 num lado. Não sei qual dos dois lados. Eu sei que o problema é a luz. A retina, ela, ao invés de ficar redondinha, normal, retina não, globo ocular, eu não sei. Eu não sou zoísta. Mexe nos olhos, né? Não sou oftalmologista. Então, o que acontece? Ao invés de ela ter o foco certo, ela desfoca. Não é que eu não vejo, é simplesmente tudo que tem luz rasga. Então, os detalhes do seu rosto, eu vejo você, sei sua cor, seu cabelo, se você tem barba, se não tem, se é mulher, se é homem, cabelo, tudo perfeitamente. Mas os detalhes, por causa da luz, não consigo enxergar. Eu tenho a noção, mas não consigo ver. Esse é o famoso astigmatismo. Você sabe o que para mim é gostoso para eu ver? Me coloca no escuro. Eu vejo igual ninguém. Vejo bem demais. Eu fecho os olhos aqui, acostumo os olhos, daqui a pouco vejo tudo. É onde os meus olhos gostam de estar. Escuridão. Que tristeza. A Jéssica falou: você parece um morcego. Minha esposa falou isso comigo. Minha esposa. Por quê? Porque a luz não é bom para os meus olhos. Aí o que é que acontece? Para eu poder ver o detalhe dos seus olhos, para eu poder ver o detalhe do quão perfeito e maravilhoso Deus te criou. Eita Jesus. Eu tenho umas lentes chamadas óculos. Não pode ser o óculos, porque se são 2 lentes já está no plural, por isso o nome é óculos. Então são os óculos. Como eu aprendi isso? Quando eu fui estudar espanhol. Em espanhol são los lentes. As lentes. Não é a lente. Quando eu coloco isso, é como se fosse na época do Thundercats. Me dá uma visão além do alcance. Veja, não tenho problema mais com a luz. Eu não tenho problema e não estou preferindo estar no escuro. Porque com isso eu vejo como os seus olhos são. Eu vejo toda a sua beleza que o Criador colocou em você. Por quê? Porque essa lente tirou a noção e me trouxe a exatidão. Assim somos nós sem Cristo no Antigo Testamento. Tentando saber. Temos a noção. Mas nós estávamos nas trevas, preferíamos as trevas. Todos pecaram, separados, estávamos à glória de Deus, no império das trevas. Nós não conseguíamos ver nada por causa da sua luz. Sua luz não deixava com que nós víssemos. Nossos olhos não conseguiam olhar. Até um dia que Jesus veio, como os óculos perfeitos de Deus. E agora a luz não nos machuca mais.
Na verdade, é a luz que nos dá o direito de ver a perfeição. Cristo Jesus mostra o Deus que você não conhecia, o Deus que você tinha a noção. Cristo Jesus traz uma exatidão. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus te ama, quer o melhor para a tua vida, quer salvar a tua família, quer um milagre de cura, quer um milagre financeiro, quer prosperidade. Não, mas está matando, está acontecendo. Eu continuo te amando, sempre te amei, nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Cristo Jesus é como se fosse os óculos de Deus. Sem Ele você não entende Deus, com Ele você vê todas as maravilhas, porque a luz agora não é mais inimiga, a luz agora é aquela que está no teu coração, que brilha, que ilumina e que faz que você veja toda a glória de Deus sobre a sua vida. Alguém pode dizer amém? Talvez você não use óculos. Quem aqui usa óculos? Porque tem gente que usa para miopia e astigmatismo, qual é os outros? Miopia e hipermetropia, é isso? Qual é que é o de longe? Não pode ver de longe. Miopia. O camarada que tem miopia, o negócio está de longe, aí ele faz assim, para poder enxergar, ele faz assim, ó. O que tem o outro lá, que não pode ver de perto, ele faz assim, ele vai ler, ele faz. É engraçado demais. De alguma forma é uma deficiência que não consegue se ver. Sabe o que foi que Cristo Jesus fez? Cristo Jesus te faz ver de perto. Cristo Jesus te faz ver de longe. Cristo Jesus te faz ver no escuro. Te faz ver na claridade. O quão bom Deus é. O quão bom nosso Deus é. Porque Ele é o caráter, a bondade, a essência de quem Deus é. Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus está do teu lado, rapaz. Deus está nesse negócio aí. Diga, Deus quer te abençoar ainda mais. Diga para ele assim: você é o alvo perfeito das bênçãos do Senhor. Diga, o Senhor virá sobre ti, sobre a tua família, e Ele vai fazer grandes milagres, grandes milagres, grandes milagres, grandes milagres. Alguém diga amém. Abra em Hebreus capítulo 8, por favor. Agora eu vou começar a pregar. Os pastores das igrejas, quando a gente faz isso, fica: meu Deus do céu, ele já falou 40 minutos, agora vai começar a pregar. Mas agora, isso é Hebreus. Mas agora, capítulo 8, versículo 6. Ele, diga comigo, quando eu falo ele, diga Jesus. Alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto o ministério do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Quanto é mediador de melhor concerto, melhor aliança. Que está confirmado em promessas superiores, ou melhores promessas. O Antigo Testamento tinha promessa, o Novo Testamento tem as promessas do Antigo Testamento e umas novas, melhores e superiores. Acrescenta o que é de bom do Antigo Testamento com o que Deus tem para o Novo Testamento, para a sua vida. Você não retira as promessas do Antigo, você acrescenta as maiores que estão no Novo. Você está compreendendo? Porque se a primeira fora irrepreensível, se ela fosse completa, se a primeira aliança, se a lei e os profetas tivessem falado tudo o que Deus queria, nunca teria se buscado um lugar para a segunda. Vocês estão compreendendo? A primeira, a Bíblia vai dizer em Hebreus lá na frente, é carnal. A segunda, espiritual. Se nós fizermos um link, nós vamos estar falando do primeiro homem, Adão, carnal. O último Adão, Jesus, espiritual. Estão compreendendo? Vamos mais para frente. Então diga comigo: em Cristo, eu tenho a totalidade da clareza do que Deus disse. Diga, sem Cristo, eu não tenho a totalidade. Eu só tenho a ideia. Vocês entenderam? Não, você está dizendo, mas eu não uso óculos. Mas eu já dei esse exemplo aqui. Você já usou televisão antiga, que não tinha alta definição? E você achava que estava vendo tudo, até que um dia você pegou uma televisão no vizinho, na casa do vizinho, e viu a mesma imagem que você tinha visto na sua televisão. Aquela de botão que você tinha. Aquela fazer tuf, tuf, para trocar de botão. Quando você viu em HD, você viu detalhes que nunca tinha visto. Assim é Jesus. Nós tínhamos a imagem como uma imagem de televisão antiga, sem Jesus. Nós tínhamos a ideia, a imagem na nossa vida, a imagem na nossa frente. Assim contaram no Antigo Testamento, por aquilo do limite que eles tinham.
Até que Jesus veio. E ele trouxe a alta definição de quem Deus é. Deus é muito mais do que o Davi falou. Deus é muito mais do que Moisés falou. Deus é muito mais do que qualquer profeta falou. Ele é tudo aquilo que Cristo Jesus falou para nós. Para você compreender, eu vou contar umas coisas para vocês aqui. Eu lembro uma vez, eu estava no aeroporto dos Estados Unidos. Primeira vez que fui aos Estados Unidos, eu tive uma ideia. Eu ia pregar na Venezuela, quando eu saísse de lá. Eu fui encontrar em 2008 com um evangelista chamado Reinhard Bonnke. E isso foi em abril de 2008, 10 anos para fazer. E era lá em Orlando. Aí, quando eu voltasse, eu ia pegar uma escala em Miami, no aeroporto de Miami, para ir pregar em Venezuela, na Caracas. Parece que quem inventou o nome da capital da Venezuela foram os cariocas, né? Caraca, mulher. As minhas piadas já foram melhores. Mas eu ia pregar em Caracas. E aí tinha uma escala em Miami, para pegar o voo da American Airlines. Eu lembro que eu pensei, eu vou passar em Miami, não vou ganhar uma vida para Jesus? Eu vou ganhar uma vida para Jesus? A primeira vida que eu ganhei para Jesus no Paraguai foi quando eu estava indo para a Bolívia e tinha uma escala no Paraguai. Então eu pensei, estou indo para a Bolívia, tenho escala no Paraguai, eu ganho alguém para Jesus, ganho alguém na Bolívia para Jesus, e aí vou dizer que eu já preguei o evangelho em 3 nações. Brasil, a escala no Paraguai e na Bolívia. Aí eu falei, quando eu for para lá, eu vou fazer o round trip, a viagem completa. Eu vou ganhar alguém para Jesus na Venezuela, vou ganhar lá em Orlando, nos Estados Unidos, mas vou ganhar em Miami também. Eu não posso passar num lugar sem ganhar ninguém para Jesus. Já me convidaram para um monte de lugar no mundo. É a coisa mais linda do mundo. Alguém me convidou um dia desse para ir para o Havaí. Venha para o Havaí tirar uma folga, passar uns dias. Você está na Califórnia, venha para cá. Eu falei, tem igreja para pregar? Não, não conheço ninguém não, então não quero ir não. Mas é muito bonito. Não, eu posso até tirar a folga, mas se tiver alguém para pregar primeiro. Não posso pisar numa terra e não deixar uma semente de salvação. Esse é o meu, eu não estou dizendo que é errado você ir, tá, gente? Na minha cabeça não funciona. Diferente disso. Se eu for numa nação, eu quero alguém para Jesus. Aí, parei no aeroporto, em Miami. Eu ganhei uns livros lindos desse evangelista, Reinhard Bonnke, que se aposentou agora, ganhou 76 milhões de pessoas para Jesus. Eu ganhei uns livros, tem umas fotos, tem uns livros que só eu, aqui no Brasil talvez só eu ou outro tenha, pouquíssimas pessoas. E ele ainda assinou para mim. Tem foto pegando o livro, tudo, e eu falei, isso é muito importante. Só que aí eu não tinha mochila, viajei com o livro na mão. A primeira etapa da viagem. Aí quando chegou em Miami, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou passar nessas lojinhas aqui que vendem mochilas, vou comprar uma mochila. Se o camarada falar em espanhol, eu era professor de espanhol, pregava em espanhol, eu falei, se me respondeu em espanhol, eu falo de Jesus para ele. Ganho alguém para Jesus antes de viajar para a Venezuela. Aí eu parei numa lojinha, aí eu comecei a olhar uma mochila lá, olhei para um lado, olhei para o outro. Aí a moça olhou para mim, eu com cavanhaque só embaixo, cabelo arrepiado para cima, uma camisa florida, ela olhou para mim assim, buenas tardes, como estás? Na hora que ela jogou assim em espanhol, eu falei, pronto, é agora. Eu falei, sim, está linda esta mochila, quanto me passa, quanto me custa? Aí ela começou a falar, tudo e tal. Daqui a pouco, quando eu estava fechando o negócio, eu falei assim, pero quiero hablar de Jesus para você. Eu quero falar de Jesus para você. Ela falou, oh, que bueno, pero soy cristiana. Ela falou, oh, que bom, mas eu sou cristã, eu sou crente. Ela já era crente. Eu ia desistindo da compra. Vou achar uma vendedora que não seja. Quando eu estava lá, ela falou assim, pero, eu tenho um sobrinho, trabalha aqui, que está alejado da igreja. Ela falou, eu tenho um sobrinho que trabalha aqui, que está afastado da igreja. Le voy a passar a compra para que tu lhe predique. Eu vou passar a compra para que você pregue para ele. Déjalo assim, deixa comigo, é assim mesmo. Chegou o camarada grandão, camisa toda florida, cabelo cortado do lado assim, fuerte assim, falou, buenas tardes. Sí, estou mirando esta mochila que é muito buena, el preço é mais ou menos, pero vamos. Ele, não, porque esto,
Pero eu quero falar um pouquinho de Jesus para ti, tu aceptas? Eu quero falar um pouquinho de Jesus para você. Você aceita? Ele, sim, por supuesto. É lógico. Eu comecei a falar de Jesus desde o Éden. Ele era o cordeiro que cobriu Adão. E preguei o evangelho. Longo, irmão. E fui. Quando chegou na crucificação e sua ressurreição, eu falei assim: tu queres aceitar a Jesus Cristo como tu único, suficiente Salvador e ter a vida eterna? Ele falou, sim. Eu falei, então você quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador e ter a vida eterna? Ele falou, sim. Eu consegui passar a mensagem na língua dele. Mas algo eu não consegui. Ele falou, Jesus eu quero. Ele é bello, ele é bueno, ele é lindo, pero Deus não quero. Ele falou, Jesus eu quero, ele é belo, ele é lindo, ele é bom, mas Deus eu não quero. Eu falei, como? Naquela hora, entre falar espanhol, arranhar o inglês com o povo, minha cabeça em várias línguas, irmão, apertou, você volta de onde você é. A minha mente foi lá em Pernambuco e fez assim, homem, a mãe de quem? Como é a história? Que marmota é essa? Lá a gente fala assim. Oxê, não. Que a gente fala muito por quase falar lá. Oxi, não. Você sabe que a palavra oxe para a gente lá, ela depende do que significa. Você diz, você vai comigo, o outro fala assim, oxe. Ele está dizendo que vai. Você fala com ele assim, você vai comigo? Ele fala, oxe. Ele está dizendo, talvez, acho que não. Você diz assim, vamos comigo? Ele fala assim, oxe, ele está dizendo, não vou nunca. Na hora que ele falou, Jesus eu quero, mas Deus não. Eu falei, oxi, mãe de quem? Uma história, que marmota é essa? Eu falei, por quê? Ele disse, porque Jesus é bueno, Jesus é lindo. Tudo de novo ele falou. Pero Deus, há um predicador, um pastor lá na igreja que diz que ele me pega. Pegar em espanhol, irmão. Nunca diga em espanhol, me pegue. Não. Pegar é socar e bater na pessoa. Pegar normal em espanhol é correr. Le correr. Correr é correr. E correr é pegar. Ele falou, disseram que Deus quando tu não haces o que quer. Disseram quando você não faz o que Deus quer, Ele te pega. Eu disse, não, Jesus é Deus. Esse homem pelo qual você está dizendo que entregaria a sua vida, é Deus tirando esse pensamento de nós. É Deus mostrando que nunca teve nada contra nós. É Deus interpretando a si próprio para nós. É Deus nos mostrando que nunca nos odiou, que não está com raiva de nós. É Deus dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse homem que você disse que aceitaria, é o próprio Deus dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou ao seu Filho ao mundo, não para condenar ou julgar o mundo, mas para que o mundo, por intermédio dele, fosse salvo. E ele olhou para mim e falou assim, não, o pastor não disse isso. Eu não estava vestido de pastor, então eu tinha menos crédito. E eu fui embora triste. Escrevi isso no livro. Como a falta de Jesus, interpretando quem Deus é, fez com que pessoas se perdessem. Passaram um Deus que quando não vem pelo amor, vem pela dor. Quando você coloca os óculos de Deus, você não vem pela dor. Ainda que na dor você encontre Ele. Ele te deu toda a chance do amor do mundo. Ele sempre te amou. Ele quer o melhor para você. Deus não tem nada a ver com a sua dor. A dor veio do pecado. A dor veio da desobediência. O inimigo é quem mata, rouba e destrói. Jesus veio mostrar que Deus traz vida. E vida em abundância. Olha para o seu vizinho e diz assim, você já fez atos?
Você vai aprender isso lá. Olha para o seu vizinho mais uma vez e diz assim: você já leu o livro Compreendendo o Caráter de Deus? Está escrito isso lá. Eu não pude pregar e salvar aquele rapaz. Deus queira que ele tenha escutado outra pessoa. Porque muitas vezes nós interpretamos que Jesus é bonzinho, mas Deus não. E a Bíblia diz que Jesus é Deus em carne. Você não pode dizer que Jesus faz algo que Deus não faz. Tampouco você pode dizer que Deus faz algo que Jesus não faz. Quem vê a mim, vê o Pai. Se você não acredita em mim, acredita pelo menos pelas mesmas obras. Tudo que era obra de Cristo era obra de Deus. Eu nunca vi Jesus bater em alguém. Eu nunca vi Jesus pegar alguém e dizer: você não tem chance. Não. Ele dava uma nova chance. Ninguém amou como ele amou. Ninguém falou tão bem como ele falou. Ninguém demonstrou tanto amor quanto o nosso Mestre Jesus. Quando você lê Jesus, eu lembro que quando eu me converti, eu li o livro de João. Quando eu li o livro de João, eu me ajoelhei, eu não sabia fazer uma oração. A única oração que eu sabia é que passava 6 horas da tarde, que era o Ave Maria. Eu lembro como hoje, eu diante de uma escrivaninha, tipo um criado mudo com a Bíblia aberta no livro de João, e eu com a minha mão levantada, meu joelho dobrado e dizendo: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, porque eu li o livro de João. E o quão bondoso Deus é quando você vê Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém se compara ao nosso Deus, ninguém se compara a Jesus. Jesus é a perfeição do amor. Jesus é a manifestação do amor em carne. E a Bíblia diz que esse amor que não havia sido manifesto chama-se Deus, pois Deus é amor. Jesus colocou um corpo no amor, para que você entenda que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus nunca teve nada contra a sua vida. Por isso que eu não canto um hino de vingança. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, viu? Eu não canto hino de vingança. Não. Na verdade, meus hinos é tudo antigo. O pastor disse que meus hinos são tudo do mausoléu, o pastor André Nunes falou. Essa semana eu estava com um hino na cabeça. Não é um dos que eu mais gosto, mas eu estava com ele. Fica, Senhor, já se faz tarde. Que eu comecei a meditar nessa música. Os discípulos de Emaús cantando para Jesus. Fica, Senhor, que já se faz tarde. O cara avisando para Jesus: Jesus, cuidado, está de noite, não vai para casa agora. Aí eu fiquei com essa música na cabeça. Mas eu sou do tempo dessas músicas assim, de Feliciano Amaral, eita Jesus. Quem mais? Luiz de Carvalho, Shirley Cavalhais. Irmão, eu sou novo. É simplesmente porque eu gostava dos hinos antigos. Eu fui criado numa igreja que só tocava hino. Eu não sabia o que era corinho. Eu vim saber depois aí que vocês cantam essas músicas. Então minha música é tudo antiga. Música de 1900, Jesus era menino por ali, Rural era táxi. Diga: Deus é bom. Vira para o seu vizinho e diz assim: Deus tem algo tão maravilhoso na tua vida. Ele tem um plano tão perfeito para a sua vida. Eu lembro de uma história maravilhosa que eu li num livro chamado You Are God's Best. Você é o melhor de Deus. Do Dr. Telly. Foi o livro que mudou a minha vida. Eu li esse livro e ele revolucionou a minha vida. Ele diz que um pintor muito bom chegou assim e viu um pedinte na rua, jogado na sarjeta, no chão, todo barbudo, todo sujo, jogado no batente no chão assim. E ele pegou um quadro, colocou do lado, começou a olhar para ele, encarando ele, começou a desenhar. Desenhou um homem com a barba feita, tudo organizado, com uma roupa bonita, limpo, com uma esposa, com os filhos do lado, com flores ao redor. E o cara começou a perceber, o mendigo, que tinha traços daquele desenho que se parecia com ele. E ele falou: esse aí sou eu? Ele falou: sim, é você. E ele disse: mas eu não sou assim. Ele falou: você não se vê assim, mas foi assim e dessa maneira para que Deus te criou. Deus te vê com um quadro perfeito. Deus te vê com uma família maravilhosa. Deus te vê da maneira que Jesus falou. Deus tem um quadro perfeito sobre a sua família. Deus tem um quadro perfeito sobre a sua casa. Deus tem um quadro perfeito sobre o ano que está nascendo. Deus tem um quadro perfeito sobre todas as coisas na sua vida. Mas sabe qual é o quadro que a gente quer ver? O que a gente desenhou. Mas Jesus é aquele que desenhou o nosso quadro.
Jesus é aquele que mudou a nossa história. Jesus é aquele que tem uma nova história a cada dia para as nossas vidas. Quando você erra aqui, Ele te dá uma nova chance de você começar de novo e de ter êxito. Porque você em Cristo Jesus é nova criatura. Todas as coisas se fizeram novas. Todos os dias você tem chance de dar certo. Vai dar errado. Não. Muda a confissão. Vai dar certo porque você é nova criatura, mais que vencedor. Todos os dias nasce uma oportunidade de ter algo novo na sua vida, de ter algo bom sobre a sua vida. Todos os dias Deus te dá essa chance. Deus é bom. Meu tempo está se esgotando. Eu ia contar a história do ateu no avião, mas eu conto depois. Um dia eu estava num voo. Claro que eu queria que vocês fizessem. Conta. Eu fui contar isso quando eu fui pregar lá no R.R. Soares, na televisão. E na hora que eu ia contar, a história estava ficando tão boa que a apresentadora falou assim: nós vamos para o intervalo comercial. Não saia daí. Cozinhou 30 minutos para eu contar essa história. Eu estava num voo vindo de Curitiba para Brasília, no ano de 2008. 2009, não lembro, 2008, eu acho que era 2009. E antigamente a gente não tinha aquele espaço conforto onde você se senta que tem mais espaço para as pernas nos aviões. Como eu pego o voo todos os dias, eu uso sempre aquele lugar que tem mais espaço para as pernas. Antigamente não era cobrado, hoje é cobrado. Você tem como pagar e ir lá, paga uma taxinha pequena e vai lá na frente. Ou então na saída de emergência. Antigamente era por quem chegou primeiro. Você tem uma saída de emergência? A pessoa dizia: tem, me coloca lá. E aí um dia, eu fui pegar um voo, cheguei lá em Curitiba e falei: você tem saída de emergência? Ela falou: sim, eu tenho, me coloca lá. Aí quando eu fui sentar, era o lugar mais apertado, ao invés de ser o mais largo. A empresa aérea, ao invés de deixar mais espaço para a pessoa poder sair pela emergência pela janela, ela tirou uma cadeira, então ao invés de ter 3, tinha só 2, para você fazer assim e poder sair. Fazer assim e poder sair. Só que aí ficou mais apertado aqui na frente. Então enganou a gente. Eu sentei ali, sentou um camarada maior do que eu, bem forte. E na hora que eu sentei de lado. Em Pernambuco a gente de banda. Ele sentou para o meio do corredor e eu sentei para o meio da janela, assim. Ele olhou para mim e falou assim: você foi enganado também? Eu falei: fui. Ele falou, achava que tinha... Era melhor ter ficado num lugar normal. E a gente não cabia lá. Aí ele começou a mostrar que ele era um viajante. Isso foi em 2009. Certeza, agora eu lembrei. Ele começou: não, porque eu viajo bastante, o mundo todo. Aí sabe aquelas pessoas que gostam de falar que viaja para poder esnobar? Ele começou a falar: não, porque eu viajo bastante. E era um homem bem culto, bem... Eu falei: é mesmo, o senhor viaja muito? Ele falou: sim, quando eu vou na Europa, pelo menos a gente tem um espaço que a gente pode comprar. Aqui eu não tenho nem opção. Porque a última vez que eu fui para Paris, você conhece Paris? Eu falei para ele: estive 2 vezes esse ano lá. Qual a parte você gosta mais? Ali, Trocadéro, Montparnasse. Aí ele: vejo que conhece Paris. Eu falei: um pouquinho. Só conheci esses 2 lugares. Mas tinha ido 2 vezes. Tinha ido em 2008 também. Aí ele começou a falar, é porque eu também, quando eu vou para Londres, aí saiu desse assunto e entrou em viagem. Quando eu vou para Londres é muito bom. Eu falei: eu gosto de Londres, eu gosto também. Você já foi lá? Eu falei: esse ano 2 vezes. A mesma viagem de Paris, eu fui para lá. Aí começou a puxar assunto, ele falou: mas o que eu gosto mesmo é da América. Eu gosto mesmo é de ir para os Estados Unidos. Você conhece a América? Eu falei: 2 vezes. 2008 eu fui em abril e fui em agosto. 2 vezes. Não, porque eu gosto mesmo é ali em Miami. Eu falei: gosto também muito. Muito, eu gosto de Miami demais. Orlando, Orlando é tudo família, é maravilhoso. Ele olhou para mim e falou assim: eu tinha ido. Aí ele olhou para mim e fez assim: eu viajo muito, porque eu sou um empresário. Eu estava de blazer, antigamente viajava todo de... Hoje eu viajo de tênis, estava de blazer, todo arrumado. Ele olhou para mim: eu sou um empresário no ramo de tecnologia e nossa sede fica em Tel Aviv, lá em Israel. Por isso que eu tenho que viajar, porque eu sou o presidente da associação, da empresa. Qual é o seu ramo? Você viajar tanto? Eu falei: eu sou
Pregador. Como assim? Eu falei, eu sou aquele pastor que viaja, que chama de missionário, que viaja pelo mundo pregando a palavra. Ah, você é pastor, pregador? Eu falei, sim. Ele falou, eu sou ateu. Aí eu brinquei, ateu, graças a Deus. Ele falou, graças a Deus não, sou ateu de verdade. Eu falei, calma, não quis ferir sua fé. Ele falou, fé não. Mas a gente já estava naquela conversa, chegando, já estava na metade da viagem para Brasília, 2 horas de voo mais ou menos, quando, na hora que a gente estava lá, ele começou a falar para mim, eu quero tirar umas dúvidas com você. Eu falei, mas se você é ateu, como é que você tem dúvida? E vai tirar comigo. Ele falou, não, eu quero mostrar para você que você está errado. Na verdade era isso que ele queria falar. Ele começou a falar de um monte de história sobre Jesus. Uma história que Jesus foi para a África aprender os milagres. Uma história que quando Jesus tinha 80 anos de idade foi morar na Índia. Se casou com Maria Madalena. Só que eu conheço a história do início ao fim. E ele narrou e eu irmão, não tem problema. Pode falar o que for. Eu fico ouvindo e ouvindo. Ele falou. Falei, ó, agora eu posso falar? Ele falou, sim. Eu quero ver você falar contra a história. Eu falei assim, primeira coisa é que essa história tem algumas falhas e eu vou te provar logo. Ele falou, qual? Eu falei, porque essa história diz que Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, foi para a África aprender curandeirismo para poder fazer os milagres. Ele aprendeu com os africanos para fazer os milagres. Lá em Israel, ele falou, é isso mesmo. Eu falei, aí o caso já exige reflexão. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a Bíblia chama Jesus de quê? Jesus de Nazaré. Eu falei, me diga uma coisa. Se o senhor mora em Curitiba, até os 12 anos de idade, depois de 12 anos de idade, o senhor vai para os Estados Unidos, volta com 30, para Curitiba. Quando o senhor chegar aqui, o povo de Curitiba vai chamar de José de Curitiba ou José americano? Ele falou, vai me chamar de José americano? Eu falei, como é que Jesus era de Nazaré, se ele estava 18 anos, criado na África? Ele era para ser Jesus africano. Ele fez, nunca pensei nisso. Eu falei, por isso você é ateu e eu não sou. Eu vou te mostrar a história correta. Porque lá em Adão, Deus criou todas as coisas. Mostrei para ele. E eu escutei ele mais de 30 minutos. E fui falando. Eu já escutei um ateu quase 6 horas. Depois ele me ouviu. Desde Adão. Aí eu comecei. Desde o início Deus amou o homem. Aí cheguei em Cristo Jesus. Ele foi à cruz do Calvário pelos nossos pecados, porque nós não temos como pagar. Ele é o sacrifício eterno, de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que veio pagar o preço pelo ateu, pelo crente, pelo não crente. Qualquer pessoa, se você não crê nele, eu não tenho nada contra você, mas ele tem algo ao teu favor. E fui falando. Aí o avião começou a descer, o capitão falou que era para apertar os cintos. Quando falou que era para apertar os cintos, ele tirou o cinto de vez e falou, hoje não! Hoje não! Eu falei, hoje não o quê? Ele falou, hoje não! Eu falei, hoje não o quê? Ele levantou, foi correndo, falou, hoje esse ateu não vai se converter, pare de falar que eu já estou chorando, eu vou me converter, hoje não! E saiu correndo. Não podia mais levantar, a mulher mandou ele sentar, eu fui levantar, ela falou, senta, não pode sentar, agora a gente vai baixar o avião. Ele foi para a primeira fileira, lá para o início. E na hora que o avião estava taxiando em Brasília, que nós levantamos, ele olhou para trás e fez, não venha não. Eu falei, eu vou aí. Aí eu fazia, Jesus na cruz, aí ele, não, hoje não, hoje não. Aí depois ele me deu um tchau e foi embora. Esse foi o único ateu que não se converteu na hora que eu preguei. Ele saiu correndo com medo de se converter. Mas creio eu que ele se converteu ao ouvir sobre Jesus. Porque Jesus veio mostrar que o Deus não veio para julgar ou fazer medo. O nosso evangelho não é um evangelho que traz medo. Ele é um evangelho que causa, sabe o quê? Desejo nas pessoas. De ter o que nós temos. De ter um Salvador bondoso. De ter alguém que nos ajuda em toda e qualquer situação. Olha para o seu vizinho, vê se ele tem Salvador. Vê se ele está com essa cara aí, que esse Salvador é bom. Olha aí. Ai, Jesus, acabou meu tempo. Abra em Lucas 9, versículo 29. Eu preciso ler eu só preciso ler só 5 textos só. O pastor foi dizer que eu tinha tempo hoje, eu mudei toda a minha mensagem, acrescentei umas coisas. É bom porque essa na internet vai fazer sucesso, aleluia. Lucas 9, versículo 29, alguém encontrou? Quem está sendo edificado? Diga, o meu Deus é bom. Aleluia.
E aconteceu que enquanto ele orava, Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele. 2 pessoas do Antigo Testamento apareceram em glória para falar com Jesus. Um era Moisés, diga, a lei. E outro era Elias, diga, os profetas. O símbolo da lei é Moisés, o símbolo dos profetas, Elias. Lembra? Deus falou de muitas maneiras. E agora falou pelo Filho. Deus falou através da lei, através dos profetas. Você lembram disso? E agora falou do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, da morte de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. A Bíblia espanhola, chamada Reina Valera, traduz isso aqui, os quais falavam como ele deveria morrer em Jerusalém. Vocês estão compreendendo? Você sabe o que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está com a lei e com os profetas, diante daquele que é a palavra, Jesus. A Bíblia está dizendo que Moisés e Elias estão dizendo, sabe o quê? Nós falamos sobre você. A lei testifica, você é o Cristo que morrerá em Jerusalém. A lei testifica que você é o Redentor, o Libertador, o Filho do homem que vai morrer. Elias estava dizendo, os profetas garantem, tu és o Cristo, esperado por mais de milhares de anos por todas as nações. Nós confirmamos, a lei e os profetas definiram, e tu és a manifestação do que Deus falou na lei e nos profetas. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Deus em carne que se entregará em Jerusalém, tu és Jesus. Era isso que estava dizendo, aqui é o cumprimento. Ele está dizendo, nós não conseguimos dizer tudo, mas você é a manifestação do que a gente queria dizer. Por favor, abra Hebreus 5, versículo 8. Hebreus 5, 8. Hebreus 5, 8 fala, embora Jesus sendo o Filho de Deus, ele aprendeu pela obediência pelas coisas que sofreu. É interessante ver esse texto, porque quando a gente vê que ele aprendeu pela obediência as coisas que sofreu, nós pensamos que Cristo Jesus aprendeu na cruz com o seu sofrimento, mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do seu sofrimento em vida antes da cruz. Aqui está falando que ele aprendeu a ser homem como você e como eu. Ele abriu mão de sua glória para ter a nossa natureza, para poder nos redimir e ser o nosso substituto. E a Bíblia fala aqui claramente que ele aprendeu pela obediência, ele se submeteu a padecer fome, a padecer qualquer tipo de dor humana, para que você e eu fôssemos regenerados, fôssemos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, redimidos mediante o seu sofrimento. A Bíblia está falando aqui que ele aprendeu a falar a nossa língua. A Bíblia está falando que ele aprendeu os nossos costumes. A Bíblia diz que ninguém precisava ensinar a ele como era ser homem, porque bem ele sabia o que era ser homem comum. Vocês estão compreendendo ou não? Aqui a Bíblia está dizendo uma coisa que eu vou te dar um exemplo agora. Como eu te disse, eu viajo e eu tenho intérpretes. O título dessa minha mensagem chama-se Intérprete de Deus. É um dos principais capítulos do meu livro. Em alguns lugares eu tenho bons intérpretes, mas como eu disse para você, a mensagem que eu passo, ela pode ser a melhor, mas se o intérprete passar, por causa da diferença de natureza, eu sou brasileiro, ele é americano, ele é estrangeiro, por causa da diferença de natureza, algo pode não ser passado, não é porque a pessoa tem maldade, simplesmente porque ela não tem a essência da natureza. Vocês estão compreendendo ou não? Então eu lembro que eu tenho um intérprete, esse é bom. Na Europa eu gosto muito dele. Quando ele pode viajar comigo, ele viaja. Chama Ulrich Hubble. Ulrich Hubble. É um nome em línguas estranhas. Ele é alemão, mas ele fala português fluentemente, espanhol, italiano, arranha francês e fala inglês. Então, quando eu estava pregando e dizia uma palavra em português que ele não lembrava, ele dizia, fala espanhol. Eu falava espanhol, ele sabia.
Ele disse, fala inglês. Ele sabia. Sabe italiano? Eu falei, eu não sei. Fala outra língua aí. Eu falava, ele sabia. É o melhor intérprete que eu já tive. Eu costumo brincar que mesmo ele sendo branco, eu sendo moreno, as pessoas diziam, vocês são parentes? Porque quando eu fazia assim, ele fazia igual. O intérprete, ele interpreta a vida, o gesto, o movimento, não só a voz. Mas eu já tive intérprete ruim. E já tive vários. Por isso que eu tive que aprender algumas línguas para pregar. Pelo menos as mais fáceis. Uma vez eu estava pregando num país na Europa. E eu preguei numa sexta-feira forte. E foi forte. Tinha um bom intérprete. Aí eu elogiei. Era novinho. Aí a pessoa disse, amanhã nós vamos trazer um intérprete profissional. Se você gostou desse, você vai ver amanhã. Falei, eita, hoje foi bom. Imagina amanhã. Um rapazinho que tinha um nervo cortado, que não movia a perna, foi curado naquele culto. Falei, então imagina amanhã com esse intérprete profissional. Chegou no outro dia, tinha uma coluna mais longe do que essa para cá. O intérprete ficou aqui. Eu estava no púlpito, o púlpito era dessa largura mais ou menos, uma igreja bem comprida, cheio de pastores atrás de mim, e eu estava aqui no púlpito esperando o intérprete aqui. Eu, vem aqui, meu estilo é aqui, só gosto assim. Aí eu comecei logo ensaiando, boa noite. Já entendeu onde eu estava, né? Porque nessa noite Jesus vai te curar. Tem cura. Aí a tradução, guarigione. Guarigione é cura na língua deles lá. Eu comecei a orar em línguas estranhas, dizendo, Senhor, termine esse culto logo. O mesmo pregador. Vocês já perceberam que eu já vim aqui umas 10 vezes a mesma mensagem, a mesma unção, e as pessoas naquele dia não recebiam nada. Sabe por quê? Porque por mais que eu falasse, eles estavam recebendo do mensageiro. E a diferença de natureza fazia com que a mensagem não tivesse tanta vida como eu passava. Assim era o Antigo Testamento. Todos nós pecadores, e Deus tentando, falando de várias formas, de muitas maneiras, tentando dizer que nos amava. E a gente só via os rojões, só via os focos, só via o negócio pegando fogo, o raio caindo, e ficava com medo de Deus. Até que um dia Deus disse, eu não quero mais intérprete. Lembra no início que eu falei, quando um estrangeiro chega aqui e fala bom dia, vocês nunca vi igual? Vocês já viram isso? Fui pregar na África uma vez para o povo do Congo, e eu saudei eles, e o meu intérprete estava interpretando por Lingala, que era o dialeto deles, e eu lembro como hoje, quando eu sapequei em Lingala, a paz do Senhor esteja com vocês, que me anancolezala nabino. Quando eu falei isso, foi meia hora a igreja gritando, cantando, celebrando, jogaram oferta nos meus pés, jogaram roupa para mim, deram um monte de coisa, e eu falei, por que isso? Porque você falou na língua deles. Eu falei que a paz do Senhor esteja com vocês, só porque eu falei uma frase, e eles falaram, o estrangeiro deu tanto valor que nós vivemos, falou nossa língua, e celebraram meia hora. Deus teve uma ideia. Não tem como. Só resta uma saída. Eu não vou mais usar intérpretes. Eu quero falar face a face. Eu vou aprender a língua deles. Eu vou saber sobre os seus sentimentos, como eles se sentem, porque eu quero dizer pessoalmente, tanto tempo estive convosco. Não vou te abandonar até a consumação dos séculos. Eu sempre te amei, sempre estarei contigo. Deus aprendeu a nossa língua, Deus aprendeu o nosso comportamento sem pecado. Veio aqui à terra para dizer que ama você, que ama você, que ama você. Jesus é o principal intérprete. Jesus é o intérprete perfeito de quem Deus é. Deus está dizendo nessa noite que Ele te ama. Fica de pé, fica de pé.